Vou fazer um pedido de oração para todos nós orarmos. Eu queria deixar que os pré-passos também participassem dessa oração. Depois podem ir para a sala da Teologia, mas por enquanto vamos ficar aqui com a gente. E aí deixa todo mundo se organizar. Irmãos, domingo passado eu preguei uma mensagem baseada no livro de Gênesis, na história de Abraão, e eu falei sobre três ações que estavam no coração de Abraão, que a gente percebe ali no episódio onde ele vai entregar o seu filho Isaac em sacrifício, em holocausto ao Senhor. Então eu chamei de 3 ações, mas nós podemos entender também como 3 virtudes espirituais necessárias para que nós possamos ter uma vida cristã abundante. E quais foram essas 3 virtudes ou ações? Quem lembra? Quem estava aqui domingo? Fé. Só ouvindo eu falando. Desse lado, qual foi? Obediência. E o outro? Temor. Fé, temor e obediência. Eu queria sentir desejo do coração de fazer uma oração agora, para que Deus renove a nossa fé. Para que Deus faça a nossa fé crescer, aumentar a nossa fé. É possível isso? Sim. A nossa fé pode crescer, deve crescer. O nosso temor a Deus também deve crescer. E a nossa obediência a Deus também deve crescer. Mas eu queria que a gente orasse por nossa fé. Estamos vivendo em uma sociedade com muitos ateus, onde o ateísmo tem crescido. Muitas pessoas que não acreditam mais na existência de Deus. E esse mundo que tenta nos envolver com toda a sua maneira de viver, também tenta tirar a nossa fé. Quantos jovens às vezes chegam na universidade tendo sido criados na igreja e às vezes perdem a fé por causa dos ataques, de uma sociedade anticristã e cheia de ateus, incrédula. Então eu queria que a gente orasse por isso. Podemos ficar de pé um pouquinho e a gente orar. Lembra que os apóstolos pediram, Senhor, pediram a Jesus, aumenta a nossa fé. Então nós vamos orar pedindo isso ao Senhor. Se a sua fé está fraca, está pequena, se a sua fé está como aquele pavio que fumega, o Senhor quer soprar e fazer acender de novo a sua fé. Se a sua fé está ok, está tudo bem, você pode pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Então faça essa oração, você mesmo, por você mesmo, pela sua fé. Eu vou orar também por todos nós. Você. Senhor, estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, temos escutado a Tua palavra, louvado o Senhor, adorado o Senhor, e nós podemos apresentar ao Senhor os nossos corações, a nossa vida cristã, a nossa vida com o Senhor, a nossa caminhada diária com o Senhor. O Senhor conhece o meu coração e o coração de todos os meus irmãos que aqui estão. O Senhor conhece como nós estamos vivendo contigo, nesse relacionamento de fé, nessa vida pela fé. Porque a vida cristã, meu Pai, começa pela fé. Quando o Senhor gera a fé no nosso coração, mas nós queremos e sabemos que precisamos crescer cada dia mais na fé, Senhor. Então, Senhor, o Senhor que conhece a cada um aqui, aqueles que estão com a fé bem fraquinha, quase sem fé, Senhor, aqueles que reconhecem que falta muita fé no seu coração, que em momentos difíceis não conseguem confiar
no Deus que tudo pode. Aqueles que, ó Deus, estão fracos de tal maneira que não sentem nem vontade mais de ler a Bíblia, nem vontade de orar, nem vontade de vir para a tua casa, ter comunhão com a tua igreja. Senhor, toma o coração destes irmãos, aqueles que estão sendo influenciados de tal forma por este mundo, Senhor, incrédulo, que a sua fé também está minguando, Senhor. Aqueles que olham para trás e que percebem que aquela fé que teve no início da vida cristã não está mais no seu coração. Ó Senhor, não flui mais no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, renova esses irmãos, renova essas irmãs, traz uma renovação da fé no coração destes que estão com a fé bem fraca, bem pequenininha, Senhor. O Senhor conhece a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu te peço também por aqueles que estão bem na fé, estão crendo, estão firmes, que creram um dia e continuam, ó Deus, mas que parece que não tem mais aquelas experiências maravilhosas de fé com o Senhor. Ó Senhor, que ainda há fé no coração, mas que não cresceu, não desenvolveu. Eu peço ao Senhor, aumenta a fé, Senhor, aumenta a nossa fé. E aqueles que estão bem também, Senhor, que o Senhor aumente, nos dê mais e mais da fé no nosso coração, a fé que vem do Senhor, que vem pelo ouvir a tua palavra, a fé que vem quando temos comunhão contigo, quando oramos, quando buscamos, quando temos comunhão com os outros irmãos e compartilhamos nossas experiências de fé uns com os outros e oramos uns pelos outros. Nós pedimos ao Senhor, aumenta a nossa fé, nos faz crer no impossível, nos faz, Senhor, confiar, ver aquilo que ainda estamos esperando e ter convicção no coração das coisas que ainda não existem, Senhor, mas que o Senhor é poderoso para trazer a existência. Aumenta a nossa fé no Senhor, aumenta a nossa fé no poder do Senhor, a nossa fé na palavra do Senhor e a nossa fé nas promessas do Senhor. Deus nos faz acreditar no Deus que tudo pode e que traz à existência as coisas que não existem. Ó Deus, o Deus que pode fazer milagres, o Deus que pode fazer o impossível, aquilo que nós não conseguimos. Ajuda-nos a crer, Senhor, e a ver os teus milagres, o sobrenatural do Senhor acontecendo em nossa vida. Não queremos apenas ser espectadores, apenas conhecer, ouvir falar de pessoas que tiveram experiências maravilhosas de fé com o Senhor. Nós queremos ter as nossas próprias experiências, e eu peço, Senhor, que o Senhor dê a cada um dos irmãos que estão aqui experiências maravilhosas de fé, para que possamos crescer cada vez mais na fé, na confiança em Ti, Jesus, na Tua palavra, Senhor, nas Tuas promessas para as nossas vidas, promessas que estão nas Escrituras e promessas que o Senhor faz para nós, particularmente para cada um dos Teus filhos. Ó Senhor, como o Senhor fez para Abraão. Ajuda-nos, ó Deus, e aumenta a nossa fé. Nos faz viver realmente de fé em fé, dar passos de fé na vida, viver experimentando o sobrenatural do Senhor, porque a nossa vida contigo é uma vida do sobrenatural, uma vida de maravilhas. Aleluia. E ó Senhor, nós queremos ver nesta igreja maravilhas acontecendo na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. E quem concorda, diga amém, Senhor. Amém. Amém? Podem sentar, queridos irmãos. Louvado seja Deus. Essa é uma das orações que os discípulos fizeram e nós temos que fazer sempre. Sempre orar por isso, em favor da nossa vida e dos nossos irmãos também. Amém, queridos? Porque a nossa fé é constantemente atacada desse mundo. Muito bem, eu queria chamar nosso irmão Tiago, que vai nos trazer a palavra hoje à noite. Os pré-adolescentes podem ir agora para o dia 12, por favor. Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Gostaria de pedir que abríssemos nossas Bíblias
livro de Atos. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos salteados. Atos, capítulo 1. Vamos ler o 4, o 5, o 8 e do 12 ao 14. Atos, capítulo 1. Vamos começar pelos versículos 4 e 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 8. Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 12 agora. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Vamos orar, irmãos? Mais uma vez. Pai, na Tua santa presença nós entramos mais uma vez pelo santo nome de Jesus Cristo, que limpa, perdoa e purifica-nos de toda a nossa iniquidade, Senhor. E nos dá esse privilégio de poder chegar até a Ti e falar contigo, Senhor, e apresentar nossas ansiedades e petições. E confiados, Senhor, que estamos agora diante do Senhor por esta fé depositada em nossos corações, nós te pedimos. Continua falando ao nosso coração nesta noite, Senhor. Nós pedimos humildemente, Senhor, clamamos a Ti, fala aos nossos corações nesta noite, Espírito Santo de Deus. Pai, que possamos sair desta noite aqui transformados, Senhor, desejosos para sermos cheios do poder do Teu Espírito Santo. Faz-nos, Senhor, perceber, Pai, onde estamos falhando e aquilo que o Senhor quer consertar nas nossas vidas para vivermos nessa plenitude que o Senhor mesmo preparou para nós. Pai, em nome de Jesus, me usa nesta noite, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Eu não posso fazer nada se não for a Tua capacidade, Senhor. Assim, igualmente, meus irmãos aqui também, Senhor, vem com a Tua graça, Senhor, abrir os seus olhos espirituais e corações, para que eles recebam do Senhor. E sejamos todos, como igrejas, edificados na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que acabamos de ler é um registro de Lucas, um dos discípulos posteriores de Jesus Cristo. Lucas não era um apóstolo, mas ele foi um seguidor de Jesus. Ele percebeu tudo aquilo que Jesus estava fazendo por meio da igreja, começa a seguir, a ficar curioso por aquela história e vai atrás das informações de como tinha sido toda a história, toda a trajetória de Jesus. Ele registra todo o evangelho, né, que ele tem também, que leva o seu nome. Mas ele não para por aí. Ele também sente a necessidade, direcionado pelo Espírito Santo, de registrar os primeiros passos da igreja. E como é que foi essa etapa de transição dos tempos que Jesus estava caminhando no meio do seu povo para o tempo da plenitude do Espírito Santo, na qual agora essa pessoa da Trindade é quem iria ser o protagonista nesses atos que a gente vê aqui acontecer no livro de Atos. Então, a gente vê esse registro aqui da transição, desse momento da ressurreição, ascensão de Jesus Cristo. E nesse período que a gente leu aqui, nesse pequeno trecho que a gente leu,
estava nesse momento, né, de tensão ali para os discípulos. O que é que vai acontecer agora? Será ser agora, Senhor, que Tu vai estabelecer o reino a Israel? Eles até fazem essa pergunta no versículo 7. Mas Jesus disse que ainda não era aquele tempo, que eles não tinham que se preocupar com aquilo. Mas agora era o tempo deles ficarem ali em Jerusalém, esperarem para ser revestidos de poder, para serem testemunhas do reino de Deus, para onde quer que eles fossem. Então a gente tem um momento de Jesus na plenitude do Espírito Santo. Jesus veio como homem, foi capacitado e cheio do poder do Espírito Santo, que fazia esse papel de anunciar o reino de Deus, de direcionar aqueles discípulos. Jesus é quem dizia: vamos para ali, vamos para lá, prossigamos para o templo, prossigamos para a Galileia, vamos agora para Jerusalém. Jesus direcionava. E então Jesus, tendo ressuscitado e subido aos céus, talvez os discípulos começavam a ficar um pouco ansiosos no seu coração, né? Mas Jesus já estava preparando eles. Lá em João capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará entre vocês. Jesus já tinha tudo planejado, irmãos. Ele não nos deixaria sozinhos. Ele prometeu que, além de voltar para nós, enquanto Ele não voltasse, deixaria conosco o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que estaria habitando conosco, porque Ele mesmo tinha apresentado esse Espírito pessoalmente, encarnado ali. O próprio Deus estava diante deles e continuamente Deus estava revelando o Pai, Ele como Filho, e os atos e o poder do Espírito Santo fluindo através da vida dele. Jesus já estava preparando o coração daqueles discípulos. Em João capítulo 20, então, a gente vê também que Jesus comissiona aqueles discípulos, dizendo já o que é que eles tinham de fazer. Ele diz em João capítulo 20, o versículo 21, novamente Jesus diz: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Esse é um texto também de grande comissão, que a gente às vezes esquece, que é um comissionamento de Jesus também para os discípulos, que eles seriam enviados. Eles não ficariam somente ali esperando Jesus voltar. Eles tinham uma missão. E esse texto aqui de João, assim como o de Mateus capítulo 28, assim como o de Marcos capítulo 16, Jesus comissiona aqueles discípulos para uma missão específica. E assim, se a gente for ver o versículo 22 de João também, capítulo 20, ele fala: recebam o Espírito Santo. Essa missão eles não iam fazer na sua própria força, no seu próprio poder, no seu próprio braço, mas revestidos do poder do Espírito Santo, irmãos. Nós não conseguimos e não podemos fazer a missão sozinhos. A gente só consegue porque Jesus comissionou o seu Espírito Santo para estar conosco e nos capacitar a fazer essa obra. Amém? Então, Jesus, Ele nos chama. E lá em João eu escolhi esse versículo da grande comissão, porque Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E se a gente parar para pensar, como foi que o Pai enviou o Filho? Para que seja também o nosso modelo de envio, seja o nosso modelo de comissão. E um texto me chamou a atenção quando eu estava refletindo sobre isso, que está lá em Lucas capítulo 4, o versículo 18, que é Jesus falando como o Pai estava sobre ele, capacitado pelo poder do Espírito Santo, que se assemelha como é nossa missão também. Lá em Lucas 4, o versículo 18, Jesus cita uma parte do texto de Isaías, versículo 61, e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E Jesus disse: vocês estão ouvindo essa palavra? Ela está se cumprindo em mim hoje. Jesus estava aqui na terra, no início do seu ministério, ali em Lucas capítulo 4, revelando que ele estava fazendo o que estava fazendo, porque o Pai lhe tinha dito. O Espírito estava com ele para anunciar o reino de Deus e para demonstrar o poder de Deus através da vida dele. E essa forma que o Pai lhe envia, lá em João, a gente vê que é a mesma que nós somos enviados também, para no poder do Espírito Santo
anunciar o reino de Deus, proclamar o ano aceitável do Senhor, e que o reino de Deus chegou através de Cristo Jesus aqui nessa terra, e que nós somos a igreja, o reino de Deus, e convidamos todas as nações, todos os povos para se chegarem até esse reino. Então nós somos esse povo comissionado, enviado, assim como Jesus foi enviado e capacitado pelo Espírito Santo, para viver e completar essa missão, essa comissão que Jesus nos deixou. E portanto, irmãos, por isso é impossível que a gente consiga concluir essa missão sem estarmos cheios do poder do Espírito Santo. É impossível que a gente consiga fazer qualquer coisa se a gente não estiver completamente dependentes do poder e da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque até mesmo o Filho foi ungido pelo Espírito. O Espírito estava sobre ele para fazer as maravilhas, os milagres e para anunciar o que ele fazia, para guiar e direcionar as suas palavras, os seus ensinamentos. Que dirá nós, pecadores, precisamos do Espírito Santo. Precisamos reconhecer a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. E então, nós que somos crentes, temos o Espírito Santo, amém? Você tem o Espírito Santo, irmão? Aleluia, nós temos o Espírito Santo porque se cremos em Jesus Cristo, somos batizados com esse Espírito Santo. Mas muitas vezes nós entristecemos o Espírito. Muitas vezes nós nos distanciamos da comunhão com o Espírito. Não valorizamos e não conhecemos os mistérios da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós deixamos o mundo, a carne, vencer o nosso espírito. A gente deixa o diabo e as suas ciladas fazerem com que a gente tropece. A gente para de escutar o Espírito Santo e ficamos cada vez mais distantes do propósito de Deus para as nossas vidas. Ficamos mais distantes de cumprir a missão. E muitas vezes uma igreja carnal deseja a volta de Jesus. Jesus volta porque meu sofrimento está demais. Mas a volta de Jesus está completamente relacionada ao anúncio do Evangelho até os confins da terra. Uma igreja descompromissada não vai acelerar a volta de Cristo e vai continuar sofrendo. Mas se a gente está com o Espírito Santo, a gente vai sofrer também perseguição, mas por causa do Evangelho, por amor de Cristo e com alegria, na poder e na unção do Espírito Santo. E vamos sentir satisfação em nosso coração ao estar cumprindo o que o nosso Mestre nos ordenou. Então, irmãos, nós precisamos entender e resgatar esse desejo de ter a plenitude do Espírito Santo e do poder de Deus nas nossas vidas, porque temos uma missão a cumprir. Muitas vezes estamos relaxados, descompromissados e desinteressados em ter o poder de Deus nas nossas vidas, porque a gente esqueceu para o que foi chamado. A gente não está nessa terra de passeio, a gente tem uma missão. A gente tem algo a cumprir, a gente tem algo a fazer e não podemos fazer sozinhos, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. E eu penso que nessa noite, a gente revisitando aqui no texto de Atos, capítulo 1, a gente vai poder ver alguns direcionamentos que a igreja teve para esperar aquele revestimento. Porque é certo que esse avivamento, esse revestimento de poder é uma obra totalmente de Deus sobre as nossas vidas. É algo que o Deus soberanamente age sobre a vida da igreja e derrama. O próprio Cristo disse que aquela igreja esperaria poucos dias até que isso acontecesse. Mas enquanto aguardava aquela promessa, aquela igreja teve algumas atitudes para que aquele Espírito fosse derramado. E eu gostaria que nessa noite a gente viesse aqui para o texto de Atos com humildade, com o coração desejoso para aprender com esses irmãos que estavam tão pertinho de Jesus. E tiveram algumas atitudes para pavimentar esse caminho do avivamento e do poder de Deus na vida deles. Eu creio, irmãos, que se fizermos isto, vamos ver o poder de Deus fluindo nas nossas vidas também. Nós vamos ver o Espírito Santo agindo e falando e comissionando no nosso meio para a gente acelerar a vinda do nosso Mestre Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos então a essas atitudes. Vamos olhar mais uma vez aqui no texto de Atos capítulo 1 para os versículos 4 e 12. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. E o versículo 12 diz: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Irmão, Jesus deu uma ordem para eles.
Voltem e aguardem em Jerusalém. Não se afastem de Jerusalém. Esperem a promessa do Pai ali naquele lugar. E qual foi a atitude dos apóstolos? No versículo 12. Obedeceram. Mais uma vez, Deus está falando a esta igreja: obediência, irmãos. Obediência para a vontade de Deus. Obediência para seguir as palavras de Jesus e permanecer naquilo que Ele já nos ensinou. Vida de obediência, irmãos, é essencial para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Uma casa desarrumada não vai ser uma casa de Deus. Deus é um Deus de ordem. Precisamos voltar a nossa vida e nosso coração para uma vida que busca ser obediente ao Senhor nos mínimos detalhes. E muitas vezes não obedecemos porque a gente não considera importante as ordens que nós recebemos. Quando Adão desobedeceu a Deus, é porque ele tomou em consideração e de mais valor a palavra da serpente do que a do próprio Deus. Eva, Adão, consideraram que a palavra da serpente era mais verdadeira e mais digna de confiança do que a palavra de Deus, e eles caíram. Irmãos, talvez a gente não está obedecendo porque a gente não leva a palavra de Deus com a devida seriedade que ela tem. A gente não olha para essa palavra e a gente não vê que é Deus falando para nós, nos ordenando coisas que são boas para as nossas vidas, são benéficas para a nossa salvação, para a gente construir a nossa vida em algo firme. A gente olha para a palavra de Deus e não a valoriza como o tesouro que ela é para alimentar o nosso espírito. E a gente desobedece. A gente vai para distante. Nós temos que ter temor por essa palavra, pelos mandamentos e pela ordem do Senhor, porque o que o Senhor deixa para nós é o melhor, irmãos. Se Deus diz não, é porque é o melhor. O Criador sabe o que é o melhor para as suas criaturas. Não é você que sabe o que é melhor. É quem cria algo que sabe a finalidade para aquilo que foi criado. Não é seu achismo, não são os homens, não é a sociedade, é o Criador que sabe o que é melhor. E se Ele diz não, é protegendo a criação. É porque o nosso Deus é bom, Ele é bondoso, Ele não tem ordens duras e pesadas demais que não sejam para o nosso bem. Então, se Deus está dizendo não, obedeça, porque é o melhor para você, para a sua vida, para a sua família. É o melhor. Deus, Ele tem bênçãos, tem planos de paz para os seus filhos. E obediência é um dos pavimentos que a gente coloca na nossa vida, uma das atitudes que a gente precisa tomar para preparar o campo, para preparar o solo do nosso coração, para receber o poder de Deus, para receber o Espírito de Deus. Quando a gente desobedece, irmãos, quando a gente peca, isso afeta a nossa santidade, se entristece ainda mais o Espírito Santo, que é santo. Não desenvolvemos a nossa salvação, como nos ordena o apóstolo Paulo, lá em Filipenses. A gente não cresce, a gente quebra o processo de crescer de glória em glória, de santificação. A gente fica mirrado espiritualmente, enquanto a carne e as paixões por esse mundo crescem cada vez mais. E a gente vai esquecendo da missão, a gente vai ficando mais apegado cada vez aqui, aos nossos problemas banais deste mundo, aos empregos, vamos ficando mais ansiosos, porque falta de obediência gera isso. A gente sai do propósito de Deus, a gente se desregula todinho. Mas, se Deus diz que é para fazer algo, que façamos com amor e diligência no nosso coração. Por mais que seja difícil, por mais que exija renunciar, o quanto Jesus não renunciou para que a gente estivesse aqui hoje, tivéssemos vida. Deus, Ele quer que a gente obedeça. O primeiro passo daqueles discípulos, obedeceram as palavras de Jesus e seguiram para Jerusalém. Era o lugar onde eles deveriam estar. E
e com um propósito santo e eterno de Deus, para alcançar todas as nações que moravam ali em Jerusalém quando o Espírito Santo descesse. Então, se Deus pede, obedeça. Se Deus pede, siga, porque vai resultar em bênção e glória para o nome de Deus, e o seu reino vai avançar aqui nessa terra. Então, irmãos, se estamos desobedecendo, é preciso pedir perdão a Deus. É preciso se arrepender e confessar os nossos pecados pelo nome ao nosso Deus. Mudar de trajetória, porque conversão não é só uma fala, é uma mudança de postura do coração. Quando nos convertemos, a gente sai do caminho de trevas para o caminho de luz. É uma conversão, é uma mudança de direção completa. E a gente precisa confessar esses pecados e deixá-los, abandoná-los, para que a gente possa pavimentar, preparar o nosso coração para receber mais e mais do nosso coração. Muitas e muitas histórias de avivamento, não registradas na Bíblia, mas nas páginas da história, mostram que quando homens confessaram seus pecados, amaram a santidade e desejaram ser obedientes a Deus, Deus derramou do seu Espírito Santo. E avivamentos aconteceram de uma forma única, extraordinária sobre esta terra. Mas não só isso. Uma outra coisa que esses homens também fizeram, e também está presente aqui no livro de Atos, é o que está presente no versículo 14, a primeira parte, que diz: todos estes perseveraram em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Recapitulando, qual foi a ordem de Jesus? Esperem para ser revestidos de poder. Esperem, fiquem em Jerusalém. Mas eles ficaram esperados lá parados? Não. O que é que o versículo 14 diz? O que é que eles faziam enquanto esperavam? Perseveravam na oração. Perseveravam na oração. Eles oravam, irmãos. Era um povo que orava. Não ficava parado, olhando para o céu, vendo o que ia acontecer. Eles oravam juntos. Perseveravam nessa oração. É outro elemento essencial, irmãos. Presente nos avivamentos que a gente vê, a oração. A gente precisa orar mais. Perseverar na oração, na intimidade com Deus, irmãos, é o berço da missão. Orar é o começo de tudo. É onde tudo germina. É onde Deus prepara nosso coração também para sermos enviados, comissionados, revestidos pelo Espírito Santo. Perseverar nessa intimidade com Deus. Porque Jesus, ele tinha expectativa que nós, como igreja, continuássemos orando. Mateus capítulo 6, Jesus tem um longo ensino sobre oração. Ele nos ensina a orar. Ele diz: quando vocês orarem, não sejam como os fariseus, mas façam assim. Jesus tinha expectativa que nós continuássemos orando, que aquela igreja ficasse realmente em oração, concentrada nas coisas do céu e na missão que eles tinham de fazer, não focados e com a mente distraída com as coisas do mundo. Eles oraram. Os discípulos oraram antes de receber aquele batismo do Espírito Santo. Paulo foi outro que não estava ali com aqueles 11 naquele momento e com aqueles outros 109 homens, diz que eram cerca de 120 ali no cenáculo orando. Paulo não estava lá, mas Paulo aprendeu o valor que a oração tinha para que ele pudesse cumprir a missão que ele tinha recebido. Por 3 vezes, pelo menos, ele pede aos discípulos que orem para ele anunciar corajosamente o Evangelho. Lá em Efésios 6:20, Colossenses 4, 3 e 4, 2 Tessalonicenses 3:1, Paulo, um homem inteligente, judeu, que tinha tantos requisitos para confiar na sua carga, ele pede oração por ele, porque ele sabia o poder que estava, que reside na oração. Tiago fala sobre o poder da oração, porque homens carnais como nós precisamos estar se submetendo ao nosso Deus, dependendo do nosso Deus, e uma das formas que a gente faz isso é orando a Deus, é se entregando a essa oração. O avivamento galês foi regado a muita oração. Da Rua Azusa,
Na Coreia, que se estendeu por toda a Ásia em 1903 a 1907, eles oraram muito, muito, pedindo a Deus que lhes fortalecesse no poder do Espírito Santo, os moráveis. Foi oração que incendiou o coração daqueles homens e os capacitou para fazer o que eles fizeram. Mas às vezes a igreja não ora porque não quer fazer isso. Quer permanecer no seu estado de marasmo, porque está confortável. Senhor, o Senhor me falava isso na hora do louvor. A gente não quer, porque muda a vida. Tira coisas que a gente idolatra quando a gente ora. As coisas vão crescendo na intimidade com Deus e a gente se assusta porque vai mudar, vai mexer e a gente para. Deus não quer uma igreja covarde, Ele quer uma igreja comprometida com o Evangelho dele. Deus quer uma igreja que saiba para que foi chamada e por que está aqui. Que vive com um propósito claro e definido, que é anunciar o reino de Deus e o Evangelho aqui neste mundo. Não somente falando, mas vivendo uma vida comprometida que testemunha do poder de Deus. Isso não é possível sem o Espírito Santo. Isso não é possível por nossos próprios atos éticos e morais. É preciso uma vida de oração, uma vida de obediência à palavra de Deus, para que o Espírito venha fluir, para que a gente venha ter vida, para que nossa testemunho venha resplandecer e incomode o mundo e as trevas com a nossa luz. Precisamos orar, irmãos. Como nosso pastor costuma falar, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Você precisa querer poder para orar. Às vezes você não ora porque você não quer poder mesmo. Ou você só quer poder para... Não sei. Deus sabe o seu coração. Você sabe o seu coração. Às vezes você só quer poder para ter uma história para contar para si mesmo, para se gloriar. E você não recebe porque pede mal, porque pede para os seus próprios deleites. Deus está falando para a gente orar, para a gente ter poder, não para ser uma igreja que exibe os dons como a de Corinto. Era cheia de dons, mas estava longe do amor verdadeiro e anunciar o Evangelho. A gente precisa ter um foco na missão. Não em si mesmo, para ser uma igreja que revela e exibe os dons, mas para que a gente contamine Campina Grande nesse sentido positivo, com o Evangelho, com o poder de Deus, para que almas se convertam, para que vidas venham ver que é Deus que vale a pena nesse mundo, para que vidas sejam... Está até faltando as palavras. Para que vidas sejam libertas da depressão. Para que vidas sejam libertas da ansiedade deste mundo, das pressões. E essa oração, irmãos, como a gente leu no versículo 14, ela não era sozinha. Não era isolada. A gente vê que eles perseveravam unânimes em oração. Havia nessa oração deles unidade, unanimidade. Todos juntos em oração. Outro fator, irmãos, que moveu o coração de Deus e pavimentou esse avivamento ali, esse derramado do Espírito Santo, foi a unidade daquela igreja. Foi uma igreja unida para orar. Uma igreja una, com um propósito definido para a oração. Eles passaram mais ou menos 10 dias ali em Jerusalém, orando. Se a gente fizer as contas, Jesus morre na Páscoa. Da Páscoa para o Pentecostes são 50 dias. Jesus passa 40 dias com os discípulos, como relata Lucas, e ele sobe aos céus. Então, naquele dia, os discípulos vão para Jerusalém e passam ali 10 dias orando. 120 pessoas, é muito provável que eles não estivessem somente ali, orando direto. Não, provavelmente eles estavam cada um na sua casa, mas eles todo dia eles dedicavam um tempo para orar juntos, unânimes. Eles paravam sua rotina ali em Jerusalém para ter um momento de orar juntos por aquele propósito e aguardar a promessa do Senhor ali em Jerusalém. Irmãos, orar junto em unidade é privilégio. Sim, precisamos melhorar a nossa vida individual de oração, mas a gente precisa melhorar a nossa vida coletiva de oração também.
É um momento que a gente renuncia ao nosso ego, nossa agenda. A gente para o que a gente está fazendo, nossa rotina, no nosso dia normal, e a gente se direciona para um lugar físico em comum para orar com outras pessoas. Orar junto é uma renúncia. Orar junto é aprendizado. Porque às vezes a perspectiva que outro tem na oração a gente não tem, a gente aprende com o outro quando ora também. Deus fala no nosso coração com a oração do outro irmão. Orar junto é ouvir e concordar, mas exercício de submissão também ao nosso ego. E Deus opera na unidade, irmãos. Deus opera muito quando o povo está unido, quando o povo tem um só propósito. Afinal, as facções, divisões, dissensões, iras, como diz lá em Gálatas 5, são obras da carne. Divisão é obra da carne. Tudo aquilo que vem para dividir, para criar grupos específicos, gerar contenda, é carne. Carne, falta de oração, falta de Espírito Santo, é carne. A gente gasta muito tempo criando conceitos teológicos, muitas vezes, e oramos pouco juntos. A gente discute muito, às vezes, o que não vai somar para a missão e só vai dividir, alimentando somente a carne. Não, mas é a Bíblia. Não, está alimentando a carne com a Bíblia. A gente é ruim, a gente faz isso mesmo. A gente pega uma coisa santa e torna para o mal. Se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente faz isso. Até a Santa Ceia, Paulo diz que os coríntios estavam fazendo para a morte. A gente precisa vigiar, porque o que divide é carne. E a gente precisa orar mais junto, irmãos. Diminuir mais nosso ego e permanecer unidos com o puro e simples Evangelho de Cristo, que é o que nos une. Simples Evangelho de Jesus Cristo, que nos torna um, que nos torna corpo, nesse espírito. A gente precisa aprender mais a andar juntos com o que verdadeiramente importa, que é nossa missão, que é fazer o reino de Deus avançar e pessoas serem libertas do poder das trevas. Porque o Espírito que está e opera em nós é o mesmo. Se a gente morrer cada vez mais para nós, nesse exercício de oração comunitária, e a gente deixar o Espírito ir trabalhando, a gente vai ver cada vez mais o avivamento chegar. É preciso orar juntos. Orar juntos. E eu queria, irmãos, encerrar esse momento, essa reflexão, com oração. Queria que a gente orasse de joelhos, todos nós, por 3 coisas. Por arrependimento, por não amarmos a missão de Deus o suficiente. Arrependimento por essas coisas, certo? Arrependimento por ter uma vida de oração pequena, por orgulho, arrependimento de arrogância, arrependimento de desobediência. E quando a gente se arrepender disso, pedir perdão por essas coisas, que a gente então entre no trono pedindo para Deus renovar a nossa vida de oração, individual e comunitária. Renovar a nossa vida de oração individual e comunitária. A gente vai pedir também para a gente ter mais unidade no Espírito Santo. Para a gente ser unidos no poder de Deus e no Espírito Santo. E uma coisa que Deus ministrou no meu coração é que a gente precisa ter essa intenção correta no coração para orar. Saber para quem estamos orando por isso. Não é somente para esbanjar poder, irmãos. Não é. É para a gente ter ciência de que somos chamados para algo maior. Somos chamados para algo mais profundo, mais grandioso do que somente este mundo, irmãos.
Então, vamos juntos nos colocar de joelhos nesse momento e orar por arrependimento, por uma vida de oração mais abundante e por unidade no meio da igreja. Jesus, Tu és o mesmo. Jesus, Tu és o mesmo, Senhor. O mesmo que fazia maravilhas. Tu és o mesmo que operava, Senhor, 2000 anos atrás. Tu és o mesmo que opera hoje em dia. Tu és o mesmo que continua salvando vidas. Tu és o mesmo que continua reinando sobre um alto e sublime trono. O nome exaltado sobre o Teu nome, Jesus. E nós nessa noite exaltamos o Teu nome no poder da Tua santidade, Jesus. Tu és o mesmo, Senhor, não somente para nos salvar, mas para completar a obra que começaste em nossas vidas, Espírito. Deus, nos dá essa noção, Senhor, de que Tu faz a obra completa, Jesus. Que Tu muda as circunstâncias hoje, Senhor, nas nossas vidas, como cantamos. Que Tu reinas, que Tu muda, que Tu transforma, que Tu aviva, Deus. Deus, nos dá fé em Ti. Uma fé sincera,
que deseja ser, pelo teu poder, Senhor, nos aperfeiçoando, Jesus, nos amadurecendo, Jesus, nos fazendo cada vez mais a tua imagem, para que consigamos, Senhor, refletir quem tu és aqui nesta terra, Senhor, através da nossa vida, através das nossas palavras, da nossa postura, não somente, Senhor, no mundo, mas entre nós, unidos, Senhor, como o Senhor é um como o Pai, que a gente possa ser unido com o outro assim também, Jesus. O Senhor continua intercedendo por nós, eu sei que o Senhor continua fazendo essa oração por nós. Oh, Jesus, nos ensina a tomar a nossa cruz, a matarmos a nossa carne, o nosso eu, e que reine o Senhor nas nossas vidas e nos nossos corações. Nos dá uma vida de obediência, Senhor. Uma obediência confiante, Jesus, que não olha para trás como a mulher de Ló. Uma obediência que segue em frente, Jesus, que não tem medo de orar mais, que não desconfia dos teus planos eternos, Senhor, para as nossas vidas. Uma oração firme, conduzida e guiada pelo Espírito Santo. Confiemos no teu poder em nós, operando ainda para nos fortalecer a santidade, operando em nós o querer efetuar para a oração, que possamos nos apropriar com fé desse poder que há disponível no Senhor para viver o que o Senhor tem para nós. Temos uma vida abundante e plena na tua presença. Mas que não seja só essa noite, Senhor. Que o arrependimento seja sincero, que amanhã a gente continue orando assim também. Que não seja mais um culto, Senhor. Cada um aqui, Senhor, faça um compromisso contigo de orar mais. Compromisso radical de te obedecer, custa o que custar, Senhor. Que sejamos uma igreja que caminha em plena intimidade com o teu Espírito Santo. Que desfruta essa bênção de andarmos aqui nessa terra como estrangeiros, que não tem com quem se apegar, somente ao teu reino, Jesus. Nos dá ousadia para fazer essa oração todos os dias.